Mais uma vez, boa tarde a todos. Eu me chamo Ana Sirigliano, eu vou coordenar essa mesa hoje de lançamento de livros, a mesa 3. Para os que não me conhecem, eu sou doutoranda do IAL, da USP. E nessa mesa, então, nós vamos ter lançamento de 2 livros. A apresentação desses livros ela vai ocorrer na ordem que foi disponibilizada na programação. Então, o primeiro deles é intitulado Laboratório Urbano, Pequeno Léxico Teórico-Metodológico, que tem como organizadores Paula Berenstein-Jacques, Dilton Lopes de Almeida Júnior, Igor Gonçalves Queiroz, Rafaela Lino Zelli. E o segundo livro, que é o Urbano Diversidade, Possibilidades e Contradições, que tem como organizadores Miguel Pacífico Filho, Luiz Otávio Pereira Lopes de Faria e Silva, Jandir Ferreira de Lima, Jaron Barbosa Gomes. Então, eu pediria aos organizadores uma apresentação de 10 a 12 minutos, em função do nosso tempo, né? Uma atividade vai se sobrepondo à outra, né? Então, lembrando também a todos que os cadernos de resumos dos livros também encontram-se disponíveis no site do evento. Então, além da apresentação, além dos livros, né? Esses resumos eles já estão nos sites, no site do evento para todos. Então, agora eu passo a palavra para a equipe do Laboratório Urbano. Fiquem à vontade se vocês quiserem compartilhar a tela. Agora o tempo é de vocês. Bom, obrigada, Ana. Não sei se é a Rafaela que vai apresentar ou somos nós, a gente está em lugares diferentes. Oi, boa tarde. Estão me ouvindo? Então, a gente sim, Rafaela. A gente preparou, tem uma apresentação. Paola, se você quiser começar falando, eu posso dar continuidade. Mas tá bom, mas vocês estão vendo a apresentação? Porque tá vendo o livro? Sim, estamos sim. Tá ótimo. Porque tá aqui o livro também. Bom, porque é só para explicar que esse livro, a gente está falando aqui do Laboratório Urbano, da UFBA, Faculdade de Arquitetura, da UFBA, o Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFBA, e Grupo de Pesquisa Laboratório Urbano, e esse livro faz parte da nossa comemoração de 20 anos do grupo. Então, é um livro comemorativo, mas ao invés da gente fazer um livro comemorativo mais clássico, mais memorialista, a gente decidiu publicar um pequeno léxico do nosso grupo de pesquisa a partir da configuração do grupo hoje. Né? Então, essa ideia de criar o léxico já é uma ideia antiga do grupo, né? Desde nossos primeiros seminários internos, mas depois a gente ficou muito tempo resistindo a isso, com receio de fixar essas ideias, esses termos, mas aí a gente cedeu compreendendo, né, que essa ideia de léxico já incorpora um princípio de mudança, que essas palavras estão sujeitas a alterações constantes, então é algo aberto, algo mutante, e foi assim que a gente pensou, então, esse léxico, né? Pensando principalmente que essas ideias, elas mudam, essas palavras, elas mudam, e, sobretudo, os usos, os sentidos vão mudar e são transformados o tempo todo. Então, algumas palavras, elas viram obsoletas, algumas palavras, inclusive, que estão no léxico, a gente quase não usa mais, né? E outras, elas voltam, né? Então, tem esse processo que vai se modificando no próprio cotidiano, na própria discussão nossa, nas nossas reuniões. E aí a gente começou a achar interessante a gente tentar explicar como o próprio grupo de pesquisa tem o seu próprio léxico, acho que todos os grupos de pesquisa têm um léxico próprio, mas que é constituído e modificado ao longo do tempo, a partir desse diálogo, da discussão, da troca, dessa confrontação de ideias o tempo todo. Então, foi a maneira como a gente encontrou de realizar uma publicação coletiva para comemorar nosso aniversário,
com a participação de alguns dos membros atuais do grupo, alguns que tinham acabado de entrar, inclusive, e de alguns parceiros mais próximos também. Então, é um pouco por aí, dentro dessa noção de léxico, a ideia é fazer uma reunião das palavras que a gente usa, mas essas palavras, essas noções que viraram verbetes, não são todas as palavras e noções que nós usamos, mas são as que, de alguma forma, a gente achou importante trazer para essa nossa comemoração. Então, o Pequeno Léxico não é um dicionário, ele não tem nenhuma pretensão de definição, de totalidade, de unidade, ele é completamente heterogêneo também, os verbetes são heterogêneos, às vezes eles se repetem, os debates entre eles também são voluntários, e o que mais nos interessa é isso, é mostrar um pouco esses diálogos que nós temos, que nós tivemos ao longo desses 20 anos, mas sem qualquer pretensão à totalidade, completude, nem pretensão de ser um dicionário, um abecedário, mas a gente optou um pouco pela ordem alfabética. Você não está passando as imagens, eu não estou passando, era para ficar passando. Enfim, eu paro por aqui e passo para a Rafaela falar o que ela quiser, se Igor e Dilton quiserem falar também, só mostrando um pouco como é que é o livro para vocês que não estão com ele na mão. É da Edúfuga, tá? Da editora da UFBA. Rafa. Não, é só para dizer que esse livro ele parte de uma configuração atual do grupo. Então, a gente está falando desses 20 anos do laboratório, mas a partir dos membros que estão no grupo agora. Então, como a Paula falou, tem várias outras palavras, como a gente está falando de um grupo de pesquisa, que ele tem muito movimento, né? E muda muito ao longo do tempo. Tem muitas palavras que não entraram aqui, até porque a gente não tinha... Quando a gente começou a pensar nesse léxico, não tinha realmente essa pretensão de vasculhar todas as palavras que o grupo já tinha usado, mas de pensar nessas palavras que estão passando pelo grupo hoje, como que elas poderiam se atualizar hoje nessa discussão, né? Ao longo dos 20 anos, o que foi mobilizado, e a partir do grupo e dos membros do grupo hoje, como que essas palavras, esses verbetes poderiam ser atualizados. A gente tem um total de acho, 45 verbetes, se eu não estou enganada. É isso, 45, né? E a gente a gente colocou eles em ordem alfabética, justamente para ter uma facilidade maior para o usuário procurar e achar esses verbetes. E não foi não foi por acaso assim que aconteceu, mas ele começa do afeto e termina na utopia. Então, para a gente isso foi bem bonito de pensar aqui nessa comemoração dos nossos 20 anos. A gente está começando com um livro que a gente organiza que está começando no afeto e terminando na possibilidade de pensar essas outras utopias que a gente quer pensar o que pode ser esse grupo, o que pode ser esses verbetes nos próximos anos, nos próximos trabalhos, nas nossas próximas publicações. Acho que é isso, assim. Paula já disse que a gente não tinha nenhuma intenção de completude, nem de totalidade, por isso a gente também chama de um pequeno léxico. Ele ficou um pouquinho gordinho, perto do que a gente imaginava no começo, mas os verbetes também tem verbetes que não são inéditos, tem verbetes que já estão em outras publicações nossas, então a gente também não tinha essa preocupação em ter textos inéditos, mas era uma preocupação mesmo de mostrar como que o grupo estava nesse momento, né, trabalhando, o que a gente está trabalhando, pensando nesses 20 anos que já foram o grupo, mas também pensando o que pode ser o grupo daqui 20 anos ou mais. E acho que é isso. O Igor passou um pouco das imagens que a gente tem do livro. A gente tentou trabalhar coletivamente algumas formas de rearranjar essas imagens, esses verbetes dentro das nossas reuniões de trabalho, trabalhando com nebulosas, pensando em aproximações, e aí, ao fim de cada verbete a gente coloca quais são os verbetes correlatos que podem ser buscados, né, no próprio livro, para que as pessoas que vão ler, que elas não vão ler exatamente na ordem que está os verbetes, elas podem ler na ordem que elas escolherem, e elas têm a possibilidade de ver esses verbetes correlatos para tentar imaginar um pouco como que a gente se articulou, como que a gente se relacionou ali dentro do grupo nos nossos trabalhos, nas nossas
nas nossas relações mesmo entre os verbetes, e que significam também as relações de trabalho, de proximidade de temas que a gente vai estabelecendo com os nossos colegas dentro do grupo. É isso. Acho que também já deu tempo. Não, só talvez eu queria ler os verbetes, acho que está bem pequenininho, mas acho que ajuda. Então, afeto, anacronismo, arquivo, astúcia, atlas, brincadeira, caleidoscópio, constelação, corpografia, cotidiano, criatividade, cronologia, cronotopia, deriva, dobra, errância, espetacularização, etnografia, experiência, fabulação, fragmento, gagueira, imaginação, incorporação, insistência, intervalo, invisibilidade, jogo, labirinto, linear, memória, micropolítica, montagem, narração, nebulosa, paisagem, patrimonialização, prática, profanação, rizoma, rua, ruína, sujeito, tática e utopia. Obrigada, gente. Obrigada. Eu que agradeço, que livro fantástico, além de um conteúdo assim incrível, né? Isso de começar, né, com essas introduções, esses léxicos, né? E isso para nós que participamos de grupos de pesquisa, isso é fantástico. E ainda tem uma graficação incrível. Parabéns, pessoal. Então, agora eu passo a palavra para os organizadores do livro urbano Diversidade, Possibilidades e Contradições, Miguel, Luiz, Jandir e Jairo. Caso vocês queiram compartilhar também, fiquem à vontade. Eu vou compartilhar aqui, o Jairo conseguiu entrar, eu sou Luiz Otávio de Faria Silva, um nome comprido, aqui está um pouco mais compacto, enfim. Queria primeiro dar parabéns, eu achei lindo o livro do Laboratório Urbano, já estou louco para espiá-lo, assim, mergulhar nesses verbetes. Bom, eu vou compartilhar aqui. Jairo, eu ia pedir para você colocar o link do livro no chat também. A gente tem aqui ele em um QR Code também, para se alguém tiver interesse em abri-lo agora. E através do QR Code também é possível. E aí também o Jairo coloca no link, no chat, o link para baixar o livro, e também o link houve uma aula do professor Sancler Cordeiro Trindade Júnior, da Federal do Pará, que inspirou, ele que começou a se referir à diversidade urbana como urbano-diversidade, assim, fazendo disso um conceito, vamos dizer assim, e inspirou esse livro aqui, que eu vou contar um pouco dele. E aí, uma aula que ele fez, no primeiro lançamento que a gente fez alguns dias atrás, e que, vamos dizer assim, encadeado com esse aqui, e esse vídeo está no YouTube, quem tiver interesse também tem o link aí que o Jairo vai colocar. Bom, esse livro aqui, então, como disse a Ana, né, que está aqui mediando, foi organizado por 4 de nós, então o Miguel Pacífico Júnior, que é quem encabeçou essa organização, ele iniciou o processo do livro da Federal de Tocantins, e ao longo do tempo houve enfim, surgiu um filhote da Federal de Tocantins, do Federal do Norte de Tocantins, ele passou a ser Federal do Norte de Tocantins. O Jairo, que está aqui ajudando, também é da Federal de Tocantins, e que também esteve ali junto com o Miguel, e daí eles acabaram lançando um convite para mim e para o Jandir. Eu sou de São Paulo, estou aqui na Escola da Cidade e também na Universidade de São Judas Tadeu, enfim, nas duas universidades, nas duas escolas, né? Uma universidade, a outra é uma escola ligada a uma associação de arquitetos e, enfim, artistas e outras formações. E para o Jandir, que está na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, para pensar juntos, né, enfim, alguns convites para refletir sobre essa questão da urbana diversidade. No primeiro momento, sempre a expectativa era olhar para a realidade amazônica, né, que está, enfim, né, todos sabemos, nessa condição dramática aí, que oxalá estamos entrando nos trilhos, mas, enfim, a expectativa inicial era que tanto pessoas da região quanto pessoas de fora
se debruçassem sobre a realidade amazônica, da realidade urbana na Amazônia, e pudéssemos avançar com essa reflexão. Recebemos alguns artigos que foram de autores que decidiram mandar reflexões sobre outras áreas, outras regiões do país, mas entendendo que seriam maneiras de um olhar comparado, contribuições. E aí isso tudo foi incorporado. Então, o livro está dividido em 2 seções. Então, uma pensando mais elementos teóricos e metodológicos, e o outro foi chamado de evidências empíricas, um olhar mais como se fossem casos específicos, possibilidades identificadas, né? Nós tivemos o primeiro texto justamente do professor Sinclair, que, como eu falei, inspirou o título do livro, né? Que, aliás, eu me referi já como sendo um livro que pode ser baixado, é um livro digital, não? Ele, eventualmente, no futuro, a gente vai fazer uma versão impressa, mas, em princípio, ele é um livro digital. Então, o professor Sinclair, ele que escreve o primeiro capítulo, enfim, tem uma série de autores, inclusive, que estão em outras mesas aqui lançando livros, o professor Renato Leão, e, por exemplo, que tem a Ana Cláudia Cardoso, que participa aqui da organização do ANPARC, inclusive, enfim, relacionada, associada à ANPARC, perdão. E, enfim, então, acho que são diferente do livro anterior, que tem essa pegada mais criativa, né, da brincadeira. O livro aqui é um livro um pouco mais ortodoxo, vamos dizer assim, mas que tem como vamos dizer assim, tempero novo, essa ponte a partir de uma federal, né, dessa rede importante que temos, né, ali em Tocantins, uma federal relativamente nova e que, assim, dando frutos, como, por exemplo, essa do Norte de Tocantins, e buscando pontes, né? Então, é o primeiro livro lá da universidade ali nesses termos, né? Fruto de um edital. E para nós foi uma alegria, para mim, fiquei absolutamente honrado e alegre, e feliz, enfim, de ter recebido esse convite. Eu também participo com uma contribuição aqui num texto, junto com uma colega, que a gente reflete sobre essa perspectiva de cidades-florestas, que é uma ideia que tem sido acalentada, ou Cidade-Floresta, como está o título, e mais colegas como a Clarissa e a Paula, fomos juntos que fizemos um dos capítulos aqui. Vou passar a palavra para o Jaron, que ele vai falar um pouco da universidade ali, de onde parte esse convite, né, que tanto nos honrou. E, então, Jaron, passo a palavra para você. Boa tarde a todos, obrigado, professor Luiz Otávio, boa tarde a Ana, mediadora do lançamento. Então, de onde surge a publicação, né? Então, a partir desse slide, eu me apresento, eu sou egresso do programa de mestrado do PPG-DIRI, que é o Programa de Demandas Populares e Dinâmicas Regionais da Universidade Federal do Tocantins. Começamos com o FT. O livro começa com o FT, né, professor Luiz Otávio, e termina já nesse processo de transição da criação da mais nova universidade pública do Brasil, que é a Universidade Federal do Norte do Tocantins. Então, esse livro é a primeira publicação do nosso programa, do PPG-DIRI, partindo dessa perspectiva neocolonial que o professor Luiz Otávio mencionou anteriormente, né? Então, em como populações que moram na Amazônia pensam e discutem essa questão da urbana universidade a nível regional, obviamente com uma conexão nacional, global, fazendo essas pontes aí com a Universidade do Paraná, com a Escola da Cidade de São Paulo e a Universidade de São Judas Tadeu. Então, a cidade de Araguaína está situada no norte do estado do Tocantins, mais precisamente nessa região aqui de fronteira com o estado do Pará e o estado do Maranhão. E eu sou residido em Canaã dos Carajás e nasci na cidade de Marabá. Então, assim, a origem do livro, ela parte do sul-sudeste do Pará e norte do estado do Tocantins. É uma região onde há a forte presença, né, da mineração e da fronteira do agro, né? Então, nós temos esses indicadores muito marcados aqui para pensar e discutir a questão das cidades e essa questão da urbano-diversidade, tanto pontuada aí pelo professor Sinclair, que teve a honra de fazer o primeiro capítulo, né, e de proferir a palestra, está aí no YouTube, eu vou colocar depois o link para vocês, aconteceu um probleminha técnico aqui que eu mudei de máquina,
E eu tenho alguns recados para contribuir aí. Primeiramente, agradecer ao professor Miguel Pacífico, né, que lançou essa jornada através da nosso programa do PGDIR, juntamente com a UFT, e ao professor Luiz Otávio, da Escola da Cidade, ao professor Jandir. Só lembrando que o nosso prefácio ele foi feito pelo professor Clóvis Ultramari, que muito bem pontuou essa perspectiva, né, de pensar o universo urbano a partir das pessoas que moram e vivem na Amazônia, né, pessoas que estão vivendo essa realidade. Agradecer aí a capa, né, e as iconografias aí das sessões que foram elaboradas pelo Estevão Bartoli, ele que é da Universidade Federal do Amazonas e mora na cidade de Parintins. Então, assim, é um livro de pessoas que estão na Amazônia dialogando com o Brasil, então a gente teve todo esse cuidado, esse primor até dessas configurações aí, de como seria essas imagens, tá? Então, esse é o local de origem da publicação, a cidade de Araguaína, no norte do estado de Tocantins, com interferências aqui na região do Maranhão, na região do Pará. Como o professor Luiz Otávio falou, ele está dividido uma parte mais epistemológica, uma parte mais prática, e eu tive a oportunidade, né, uma grata oportunidade de ser aluno mestrando e já estar num projeto de uma envergadura nacional e estar apresentando aqui hoje, e contribuir também com artigos, juntamente com o professor Miguel e com Esdras, onde a gente discute aí o desenvolvimento urbano em 4 cidades, cidade de Canaã, Paraopebas, Araguaína e Marabá, que são cidades importantes aqui no contexto da mineração e da fronteira do agro. São cidades que são cortadas aí pelo contexto do rodoviarismo, né? São cidades que passam a Belém, Brasília e a Transamazônica, mais especificamente. Então, só agradecer, deixo o convite a todos para fazerem a leitura do material, está disponível para download aí através do QR Code, e vamos compartilhar o link também. É isso, professor. Eu coloquei o link do YouTube aqui. Muito obrigado. Tá ótimo, pessoal. Muitíssimo obrigada. Nunca foi tão fundamental a gente falar de Amazônia, né? Ainda mais tendo esse contexto de universidades dentro desse contexto de universidades públicas. Então, são 2 obras maravilhosas que vocês apresentaram para a gente. Eu mesma já salvei aqui para a gente poder ler depois e compartilhar ideias que vocês trouxeram. Então, se alguém quiser fazer algum comentário, a gente ainda tem alguns minutinhos. Só recuperar aqui algumas mensagens do chat. Lembrando a todos, então, que o livro do Laboratório Urbano está disponível já na Edufba para compra, e o Urbano Diversidade já está disponível também para download. E antes de encerrar, eu só gostaria de convidar todas a participarem da mesa 1, que vai acontecer agora, na verdade deve estar começando nesse instante, intitulada Ciência, Tecnologia, Inovação e Soberania Nacional. É uma das mesas que nós vamos ter, né, ao longo dessa semana, então podemos nos reencontrar lá. Alguém gostaria de fazer algum comentário a mais? Podem ficar à vontade, abrir o microfone. Eu só queria dar parabéns pelo outro livro, que é super pertinente, e gostei muito da gente já poder baixar, já baixei. O nosso, espero que em breve a gente coloque no repositório da UFBA também, mas aqui demora um pouquinho mais a editora para botar. Mas muito interessante, e dizer o que eu coloquei aqui, que na sexta-feira, por acaso, passada, a gente lançou uma revista, que é a Redobra, que a gente publica aqui também do laboratório, online, que eu botei o link, que tem 2 textos sobre Fordlândia, que a gente percebeu que não tinha trabalho sobre Fordlândia no livro, e tem 2 textos lá sobre Fordlândia, e a gente vai montar uma exposição sobre Fordlândia aqui em dezembro, no MAN da Bahia. Então, estejam convidados. E a gente teve um professor que trabalhou com a gente nessa revista, que é o Thiago Mota, que é da Antropologia de Manaus, então que está aí perto de vocês nessa discussão. Então, eu convido a todo mundo para dar uma olhada na revista também, que eu acho que vai interessar, acho que tem uma troca interessante. Muito bom. Isso.
Paula, até no chat eu tinha entendido o lançamos, eu não sabia se era futuro ou se era passado, enfim, na verdade eu interpretei como futuro e é passado, então. Eu ia tentar, Sexta-feira, agora. que bom, vou tentar acessar aqui, quer dizer, já vou baixar a revista, eu gostei muito. E queria dizer também que eu acompanho seu trabalho, tinha de algum tempo, eu já sou fã, não vou falar muito, vou rasgar seda demais aqui. Mas muito Não, bom. imagina, vamos trocar, é interessante, é importante essa... Ixi, travou. Travou. Foi muita tietagem. Tietagem travou tudo aqui. Coisas do online, né? A gente já até se acostumou com essa história de travar e interromper a gravação. Mas está ótimo, então. Pessoal, um prazer estar aqui com você, ótimo conhecer esses livros, já estão aqui na nossa longa lista, né, de obras a ler, certamente despertaram a nossa curiosidade. Então, ficam todos aí convidados para a nossa mesa, Ciência, Tecnologia, Inovação e Soberania Nacional, e até breve. Agradeço a presença de todos. Tchau, tchau. Até breve. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Jairo. Tchau.